E lá vamos nós em busca de mais um título para o João Fonseca no Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos. Todos os detalhes desse grande torneio aí que antecede ao ATP 1000 de Miami, e João chega como um dos nomes para ganhar o título. Calma, agora não é clubismo, agora é verdade, João está entre os favoritos para conquistar o título do Challenger de Phoenix, e vamos saber como é que funciona essa competição, qual a importância dela, quem são os possíveis adversários do João, e vamos direto aqui para a análise do Challenger de Phoenix, Arizona Tennis Classic, realizado de 11 a 16 de março nos Estados Unidos. Piso duro outdoor, piso muito parecido com o Indian Wells e com Miami, né? Então ele é até conhecido como um torneio que é meio que preparatório para Miami, né? Muitos jogadores que são eliminados na primeira semana do ATP 1000 de Indian Wells costumam jogar o Challenger de Phoenix. Estava aí na programação do João caso ele fosse eliminado na primeira semana, que foi o caso. Então agora ele vai jogar durante essa semana esse Challenger para chegar mais preparado, com mais ritmo de jogo para Miami, que aí é o grande objetivo aí em pontuação, em vitórias para o João Fonseca. São 28 atletas na chave, então é bem diferente do ATP 1000, né, que eram 96, então é uma chave muito mais curta, e um total em premiação de $250 mil. Detalhes do torneio. Como eu disse, né, realizado durante a segunda semana do Paribas Open, ou seja, o ATP de Indian Wells, o Arizona Tennis Classic atrai um campo de classe mundial. A categoria Challenger 175 foi introduzida em 2023, com o Phoenix servindo como anfitrião inaugural. Para quem não conhece, a numeração após o torneio é quantos pontos o campeão do torneio leva. Então, por exemplo, um ATP 250... que foi o caso de Buenos Aires ganho pelo João, ele levou 250 pontos. No Challenger 175, o campeão leva 175 pontos, ou seja, é uma pontuação muito próxima, inclusive a pontuação de ATP, então é um Challenger que distribui bastante pontuação aí, bastante importante. O português Nuno Borges é o bicampeão, defensor do título no Phoenix Country Club, inaugurado em 1900. O estado do Arizona sediou anteriormente um evento da ATP Tour na vizinha Scottsdale, de 86 a 2005. Então, como foi dito aí, Nuno Borges, que também foi eliminado na primeira semana de Indian Wells, pelo Dimitrov, que jogou uma barbaridade, e ele é o atual bicampeão, ganhou em 2024 e 2023, torneio de 4 edições, né? Em 2022, o tenista da casa, Denis Kudla, foi o campeão, e Matteo Berrettini ganhou em 2019, ali ainda antes da pandemia, então são os 4 campeões desse torneio. Quem joga esse ano? A gente sempre coloca aí os cabeças de chave em ordem de ranking. Na verdade não é nem em ordem de ranking, é em ordem de cabeça de chave, porque quando o atleta faz a sua inscrição, o que vale é o ranking daquele momento da inscrição. A gente sempre considera aqui o live ranking, que é o ranking do dia. Então hoje, dia 10 de março, Nuno Borges é o 44 do ranking, então ele está até abaixo de Flávio Cobolli e Pedro Martínez, mas ele é o cabeça número 1 do torneio. O italiano Cobolli, cabeça 2, Martínez, cabeça 3, e assim por diante até o cabeça 8, que é o Arthur Rinderknech. Tá aí a bandeira da Inglaterra, mas ele é francês, tá um errinho aí, a bandeira certa seria da França, número 72 do mundo. E aí tem os outros jogadores aí que seriam à frente do João. Então o Struff, alemão, o Vukt, Luca Nardi, Safiullin, o russo. E o João Fonseca aí, então, é como se fosse o nono aí, né? O nono cabeça de chave. Cabeça de chave não, né? O nono favorito em ranking do torneio, né? A gente preparou também o chaveamento pra gente ver os adversários, lembrando que a estreia do João será amanhã, a gente vai fazer o pré-jogo, ele vai estrear contra um russo, Kotov, a gente vai dar todos os detalhes desse jogo. Hoje a gente vai simular o chaveamento, como a gente sempre costuma fazer aqui, para ver qual que é o caminho do João para essa conquista. Então vamos a seguir simular esse chaveamento para ver quem são os possíveis adversários do João. Mas antes eu vou pedir aquele like, inscrição no canal rapidamente, como a gente sempre faz. Muita gente que assiste o nosso vídeo não é inscrita, então por favor, clique em inscrever-se aí que já vai ajudar o canal demais, é somente isso que a gente pede. E vamos direto aqui para o nosso chaveamento. Eu vou até dar um zoom aqui. Como é só esse quadrante, a gente consegue olhar um pouquinho melhor. Eu vou até dar um zoom pra gente olhar a primeira parte do quadrante ali. Então deixa eu pegar aqui o chaveamento, ó lá. Vamos dar um zoomzinho aqui, ó, pra ver o primeiro quadrante do quadrante. Então o Nuno Borges passa de bye na primeira rodada. E o Fernley, que é aquele que o João Fonseca sofreu para ganhar no ATP 1000 de Indian Wells, pega o Duckworth, australiano. A gente entende que o Fernley deve passar, é um jogo duro, mas acredito no britânico aqui até pela fase. E depois
Lá para baixo, o Smith, que é um americano white card, então ele recebeu o convite para a competição, contra o Shevchenko. O Shevchenko que fez até um jogo duro contra o Zverev no Rio de Janeiro. Acreditamos que pelo piso e pelo fato de jogar em casa, o Smith passa. Embaixo, o Eubanks e Safiullin. Safiullin, cabeça 7, russo, deve passar. E aí teria o confronto Safiullin e Borges. Acreditamos que o Borges chega até a final. Então, por esse chaveamento. Quando a gente olha ali na parte de baixo, vamos olhar aqui a parte de baixo do chaveamento. Deixa eu dar o zoom aqui. Martínez, o espanhol, que é um jogador de saibro, mas que também sabe jogar nesse tipo de piso duro, passa de bye, enfrentaria Moutet na segunda rodada e passaria pelo Moutet. E na parte de baixo, o Holt americano tem um confronto bem duro com o Hijikata, acreditamos que ele passa. E o Bublik, também um confronto duro, acreditamos que ele passa pelo Vukc e que o Holt passa pelo Bublik. Aí pode dar qualquer coisa, mas na verdade o que a gente espera é que o Martínez avance para jogar essa semifinal contra o Borges, o português Borges. Já do outro lado da chave, a gente tem aqui a parte do Fonseca, né? O Fonseca que pega o Kotov, né, nessa primeira rodada. Acreditamos que ele passa, ele é bem favorito inclusive para o jogo, a gente vai falar bastante sobre o jogo amanhã. E aí ele enfrentaria o Struff, alemão, que é um tenista muito competente, com um baita saque, é o tenista de grama clássico, né, alemão que joga muito bem na grama. Seria um confronto bem duro para o João, mas acreditamos que o João passa também. Aqui a nossa projeção, como vocês sabem, ela é sempre clubista, né? Desculpa aí quem fala que a gente pressiona o João porque a gente fala que ele vai ganhar, mas a verdade é que o canal é para torcedor brasileiro e a gente vai ser clubista e vai colocar o João na final sempre, até pra gente ver o caminho do João. Então ele teria aí o Struff na segunda rodada, o americano Opelka na terceira rodada, e aí na semifinal ele pegaria o pessoal aqui da parte de baixo aqui do quadrante. Deixa eu trazer mais pra cá. Então teria o quadrante de baixo que tem o Luca Nardi e o Nishikori, né, o japonês aí, o maior japonês da história do tênis aí do Japão. A gente coloca ele passando pelo Nardi, passando pela segunda rodada pelo Quali e passando pelo Cobolli ali na terceira rodada, que é o grande favorito da parte de baixo, para fazer uma semifinal com o João Fonseca. Então o caminho do João Fonseca seria essa galera aí, né? Vamos até diminuir aqui para a gente ver o caminho certinho do João Fonseca. Então ele pegaria ali, como a gente viu na primeira rodada, o Kotov, segunda rodada o Struff, isso já está garantido. Terceira rodada, possivelmente, Opelka, que seria as quartas de final. Semifinal, o Nishikori ou um Flávio Cobolli, o italiano cabeça 2. E na final, o Nuno Borges, português. Essa seria a chave do João. E eu vou querer a sua opinião aqui nos nossos comentários. Se você acredita que o João tenha condições de ganhar esse torneio e chegar forte em Miami. O João que acabou, eu vou colocar entre aspas, decepcionando, porque muita gente acha que o João tem que ganhar todos os jogos, mas ele pegou um cabeça 15 ali, que é o Draper, que é um cara fenomenal, aí, um grande craque, e é um processo, como a gente falou no vídeo anterior. Então esperamos aí que o João faça um grande torneio aí em Challenger, para que chegue com ritmo de jogo e moral para o ATP 1000 de Miami. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pelos likes, pelas inscrições. A gente está crescendo bastante e isso é muito motivador para que a gente continue produzindo conteúdo para vocês. E nos vemos aí amanhã para analisar o confronto da primeira rodada do João Fonseca. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster,